Eu digo assim porque eu já saí do mundo das trevas, hein? Eu era viciado em droga, baladas, prostituições, envolvido com muita coisa errada, mas quando eu encontrei com Jesus, eu encontrei a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Porque enquanto eu estava bebendo, eu estava ali feliz, mas quando eu saía da bebida, se tornava triste novamente. Quando eu estava pegando droga, no momento que eu estava com meus amigos ali, era aquela alegria mentirosa, mas quando eu saía do meio deles, batia uma tristeza, um vazio, pior ainda, que era preciso eu pegar mais droga para trazer aquela felicidade mentirosa. Mas quando nós temos o Espírito Santo, irmão, dentro de nós, essa alegria, ela já não vem mais de fora para dentro, agora ela vem de dentro para fora. Por isso que há uma diferença entre filho e criatura. Jesus, ele chama em Marcos 16, de decide por todo mundo, pregai a minha palavra toda, quem crê e for batizado será o quê? Mas quem não crê será? A pergunta é, por que criatura? Porque a criatura, ela não tem acesso à salvação, mas aqueles que servem a Deus, aqueles que crêem na palavra, aqueles que entregam os seus caminhos ao Senhor, esses também têm acesso à salvação. Diga glória a Jesus. A criatura pode beber? Pode. E o filho? Sim ou não? Não. A criatura pode ir para a festa, pegar maconha, crack, cocaína, ter 4, 5 mulheres? Pode. Mas o filho pode? Sim ou não? Não. Então há diferença entre o filho e a criatura. É muito fácil você entender quem se encontrou com Deus ou não. É quando você começa a olhar para a pessoa e perceber se aquela pessoa ainda está em projetos, ou em forma de uma criatura, ou em forma de um filho. Então você consegue compreender quem é e quem não é através das suas atitudes. Diga glória a Deus. Porque quando nós nascemos do Espírito Santo, aquela velha criatura que te dominava, que levava você a fazer tantas as coisas que entristeceu o Espírito Santo, essa velha criatura que morreu dentro de você, ela não tem mais poder de tirar você da presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Quando você se torna uma nova criatura, quando você nasce da presença do Espírito Santo, você já não é mais dirigido pela sua carne, você agora é dirigido pela presença do Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus. Quando você nasce de novo, você bebia, já não bebe mais. Quando você nasce de novo, você era mentiroso e não volta a mentir mais. Quando você estava vivendo uma velha criatura, você achava bom estar numa bancada de cerveja, em casa de prostituição, mas a partir do dia que você aceitou Jesus de verdade, quando você olha para as pessoas que estão nesses ambientes, você vê de se alegrar com aquilo, bate uma tristeza dentro do teu coração, porque a presença do Espírito Santo que está dentro de você, identifica que aquele lugar já não é mais o seu. Diga glória a Deus, que aquele lugar é para a criatura, não é para os filhos de Deus. Então por isso, irmão, que é necessário nós nascer de novo. Por isso que é necessário nós querer, não é o pastor te obrigar, não é o teu pai, a tua mãe, não é alguém chegar para você, forçar você a ser aquilo que você não quer. Isso tem que nascer dentro do teu coração. Ainda que o teu pai diga, minha filha, olha, eu sou católico, eu não quero que você seja crente, mas essa decisão tem que ser sua. Pai, eu amo o Senhor, eu sei que o Senhor é católico, tem sua religião, mas agora eu quero ser uma nova criatura. Diga glória a Deus. Senhor, olha papai, eu te amo papai, mas eu quero servir a Jesus de verdade. Então bate em você uma mudança espiritual. Não é obrigado alguém te chamar para a igreja, não é obrigado alguém fazer você ler uma Bíblia, não é obrigado alguém fazer você orar, você jejuar. Isso nasce dentro de você. Diga glória a Deus. Você sente essa necessidade de estar adorando a Deus, lendo Bíblia, jejuando, buscando o Senhor na palavra, no conhecimento, se desviando das festas mundanas, se desviando da bebida, se desviando da droga, da prostituição e largando a idolatria
idolatria e a feitiçaria, isso reconhecendo somente o Senhor como seu Salvador. Há uma diferença, olha pastor, me diga, há uma diferença entre criatura e filho. Diga aí, porque a criatura, ela conhece a verdade, mas não obedece à verdade. Mas o filho obedece ao seu pai. Tem tantas pessoas, já preguei para muitas prostitutas, e elas, as lágrimas caírem, chorarem, e dizer: pastor, me ajude, porque eu tento sair e não consigo. Eu tento, pastor, largar essa vida, mas é com uma coisa que me prende. Já conversei com pessoas drogadas, e essas pessoas, elas contaram a sua vida no passado e agora no presente. Elas dizem: pastor, eu tento me livrar, mas eu não consigo. Já conversei com pessoas com depressões, pessoas que tinham uma vida sã, pessoas que tinham projeto, pessoas que tinham sonhos, mas elas conversaram e dizer: eu tento me curar, mas eu não consigo. Já conversei com tantas pessoas, irmãos, que outrora eram pessoas felizes, mas se tornaram pessoas tristes e angustiadas, e muitas delas pensando em tirar até sua própria vida. Porque essas pessoas, elas estão ainda em processo de criatura. Mas a partir que o Espírito Santo entra dentro de você, a Bíblia diz que a paz entra dentro de você, a alegria, a vida. Então é impossível o Espírito Santo estar na vida de uma pessoa para ela viver oprimida. É impossível o Espírito Santo estar na vida de uma pessoa para ela pedir a esmola. Ela dá, porque ela tem e não toma emprestado. A Bíblia diz para aqueles que têm o Espírito Santo, e o Senhor prometeu em sua palavra, e Ele não é mentiroso, que todos aqueles que guardam a sua palavra, não faltará para ti o pão de cada dia. Que não faltará prosperidade em tua vida. Você sabe o que é prosperidade? Prosperidade, a criatura não pode ter a prosperidade, só quem pode ter são aqueles que adoram a Deus de verdade, são aqueles que reconheceram Jesus, são aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Esses recebem a prosperidade do Senhor. Darás emprestado e não tomarás emprestado. Nunca vi a descendência daqueles que servem a Deus mendigar pão. Irmãos, darão e não tomarão emprestado. Diga glória a Jesus. Mas a criatura, você vê a criatura nas portas, dominada por forças de miséria, fazendo e humilhando essas pessoas a morar debaixo de ponte, tirando o emprego dessas pessoas, irmãos, amarrando a vida financeira dessas pessoas. O diabo, olha pastor, eu digo, o diabo gosta de humilhar. Mas não importa onde você esteja, se você crê na palavra, se você buscar o poder do Espírito Santo, você pode estar no fundo do poço, Deus te arranca lá de dentro e coloca você em lugar de destaque. Para aqueles que são filhos de Deus, o diabo não pode tocar, meu irmão. Ele não pode tocar naqueles que são de Deus. Aprenda isso hoje. Ele pode tocar em criatura, mas naqueles que servem a Deus, o diabo não consegue tocar. Ele pode te perseguir, ele pode te humilhar, ele pode soprar de um lado, soprar do outro, ele pode atacar de um lado e atacar do outro, mas tem Jesus na sua vida para te proteger. Deus não permite o diabo tocar em você por completo. Pastor, eu passo luta, é porque você é de Deus. Pastor, eu passo perseguição, é porque você é de Deus. Pastor, eu passo aflição, pastor, porque você é de Deus.
Pastor, se levanta tanta coisa na minha vida, porque você é de Deus. Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que serão perseguidos por causa da minha palavra, que serão humilhados por causa da minha palavra, que serão presos por causa da minha palavra, porque você é filho. Aprenda isso: se você é perseguido, se você é humilhado, é porque você é filho e você não é criatura. O diabo não está preocupado, irmão, com quem está caído na calçada. O diabo está preocupado com aqueles que têm a presença do Espírito Santo, porque através de você, Deus vai usar você para levantar outras pessoas, irmão. Só quem pode levantar outra é filho. Criatura não consegue. Como é que um drogado vai levantar outro drogado? Como é que uma prostituta vai levantar outra? Como é que um mentiroso vai levantar outro? Como é que uma pessoa presa nas forças de Satanás vai conseguir levantar outras pessoas, irmão? Não, Deus, Ele te libertou. Pai, deu poder para você libertar outras pessoas. Pastor, que poder é esse? É a presença do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. É esse o poder do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto eu vos revista com o meu poder, e descerá o meu Espírito sobre vós, e aqui quando o meu Espírito descer sobre vós, receberá poder e autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo, para ressuscitar a morte, fazer todo o poder, e quando me clamar eu ouvirei os teus clamores. Mas isso isso aí é para criatura ou para filho? Não, para filho. Só o filho tem esse direito. Por isso, irmão, que o diabo fica enganando muita gente, dando bolotas, migalhas. A gente vê muitos cantores fazendo pacto com o diabo para obter sucesso, fama e poder. Mas a maioria dos pactos que essas pessoas fazem, 10 anos, 7 anos, 8 anos, 5 anos, aí tem que fazer outro pacto para poder o diabo dar tudo de novo. Mas nesse pacto tem um porém. O diabo não quer dinheiro. Olha para o senhor, eu digo: o diabo não quer dinheiro, o diabo não quer casa, o diabo não quer ouro, o diabo não quer prata. Sabe o que é que o diabo quer? A sua alma. Ele disse para Jesus: dá-te tudo isso, se prostrai-me em mim, adorai-me. E muitos homens e muitas mulheres estão fazendo pacto com Satanás para obter fazenda, gado, riquezas, poderes. Tem um testemunho de um homem rico. Ele estava passando por grandes aflições, mas só que ele era criatura, não era filho. E ele encostou seu carro à beira da estrada, pegou o revólver, entrou de mata dentro para se matar. Mas de repente ele ouviu um som que saía de dentro dos matos. E aquele som chamou a atenção dele, porque o pensamento dele era tirar a sua vida. E quanto mais ele andava, ele escutava um som de uma pessoa louvando. Um homem tinha rico, muito rico, milionário. E quando ele foi se aproximando, porque ele chamou a atenção, ele foi se aproximando, e quando ele chegou em uma certa distância, ele percebeu um homem com sua roupinha rasgada, chapeuzinho simples, casinha simples, mas ele puxava a enxada e louvava a presença do Senhor. Aquele homem bateu em seus pensamentos e disse: eu tenho tantas coisas, e esse homem não tem nada. E ele percebeu, irmão, que aquilo que ele estava fazendo, que aqueles louvores que ele estava ouvindo, que aquele homem que não tinha nada na sua vida, uma casinha simples, ele percebeu que a vida não estava no seu carro. Ele percebeu que a vida não estava nas suas empresas.
Ele percebeu que a vida não estava nas vestes bonitas que ele se vestia, no dinheiro que ele gastava, nos seus cartões de crédito. Porque aquilo ali para ele foi uma vergonha. Um homem que não tinha nada, mas estava adorando o Senhor. E ele que tinha tantas coisas, e era para ter dentro dele alegria, era para ter dentro dele vontade de viver. Mas olha para seu irmão, a vida não está no que você tem. A vida está no que você crê. Marcos 16, quem crê será salvo, pois quem não crê já está condenado. Aquele homem colocou o revólver na sua cintura, entrou dentro do seu carro e ele descobriu naquele dia que não é o que tem que traz alegria na sua vida. Aprenda hoje. Não é seus amigos que traz alegria para você, não é o teu carro, não é o teu dinheiro, não é a tua bela roupa que traz alegria, é você amar e servir a Deus de verdade. Então adore a Deus. Há uma diferença entre os que são e os que não são. Há uma diferença entre o filho e criatura. Há uma diferença daqueles que clamam e Deus escuta. Há uma diferença daqueles que só clamam a Deus quando estão doentes. Você já ouviu falar na história que quando a cobra pega, o caba clama, Deus, 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 mas eu pergunto, é fé? Não. A verdadeira fé, você não só busca Deus quando está precisando de alguma coisa. A verdadeira fé, você sente a necessidade de buscar Ele todo dia na sua vida. Chama-se reconhecimento. O cara está tomando cachaça, salta o caba com a faca e começa a correr atrás do caba, e o caba começa a dizer, meu Deus, me acuda, meu Deus, me acuda, e vai correndo o caba com a faca atrás, e o caba gritando por Deus. Eu pergunto, é fé ou é medo? É medo. Medo de quê? De morrer. Isso não é fé, irmão. Deus não escuta essa oração. Não adianta você clamar a Deus quando está em cima de uma cama morrendo. Deus não vai ouvir essa oração. Tem pessoas que só se lembram de Deus quando estão na derrota. Só se lembram de Deus quando estão no fundo do poço. Só se lembra de Deus quando está dando errado as coisas. Se você quer manter Deus na sua vida, permaneça adorando Ele. Faça como Jó. Perdeu o filho, continua adorando. Perdeu o gado, continua adorando. Perdeu fazenda, continua adorando. Perdeu seus servos, perdeu sua riqueza, continua adorando. E por ele continuar adorando, Deus deu a ele tudo em dobro. Diga glória a Jesus. Mas a mulher de Jó, sabe o que foi que ela disse? Jó, tu vai se ver esse Deus ainda? Ela adorava a Deus pelo que Deus dava. Não era por reconhecimento. Enquanto ela estava com o filho, enquanto estava com o gado, enquanto estava com tudo, ela dizia, Deus está na minha vida, Deus é fiel, Deus guarda a nossa vida. Mas no dia que deu tudo errado, ela disse, Deus não nos ama, Deus não quer, Deus nos abandonou e Deus tirou tudo que nós tínhamos. Aí ela disse, eu já tomei uma decisão, eu não quero saber desse Deus, blasfema contra esse Deus, porque ele tomou tudo que nós tínhamos. Jó olhou para a cara dela e disse, mulher, tu não sabe o que tu fala. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca abrirei a minha boca e blasfemarei contra o meu Senhor. Irmão, quem ama a Deus de verdade, você pode perder tudo que você tem, mas você não perde a sua fé e você continua amando a palavra do Senhor. E o culto se acabou. E as horas se passou. Mas guarda essa palavra no teu coração. Há uma diferença de filho e criatura. Há uma diferença. Se você quer ser filho, deixa te perseguir, deixa te humilhar, deixa falar mal de você, deixa acontecer ao teu redor, levantar, vendaval, deixa, porque você é filho, você não é criatura, aprenda isso. O diabo não persegue criatura, o diabo só persegue quem é filho, irmão.
O diabo está preocupado com quem está caído da calçada, fumando droga, tomando cachaça. É dele, é criatura, é dele. Deu-se o poder de ser filho de Deus. Todos aqueles que creem na sua palavra, enquanto não crê, enquanto não aceita Jesus, enquanto não entrega a sua vida a Jesus, ainda não é filho, é criatura. Aprenda isso. Mas a partir que você diz: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, Senhor, perdoa meus pecados, faz morada em mim, meu irmão, a partir desse dia você passa de criatura para filho. Você passa a ser morada e santuário do Espírito. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu na minha vida confessarei diante do meu Pai. O diabo, quando você aceita Jesus, o diabo diz: perdi. Aquela casa velha que eu usava, perdi aquela casa. Aquela casa é minha, levava para bebida, levava para prostituição, levava para droga, fazia ter raiva dos outros, se intrigar dos outros. Mas agora entregou a vida para Jesus. Não posso mais entrar nesse corpo, não posso mais levar para droga, não posso mais levar para isso, não posso mais fazer isso, não posso mais fazer isso. Mas por que não pode, pastor? Porque você passou a ser filho e não criatura mais. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.